Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Apagão, o dia que desligou Portugal. Este episódio do P24 faz parte da série especial de balanços do final de ano. Voltamos aos temas que marcaram 2025, mas vamos também olhar para o que nos espera em 2026. Nesta segunda-feira, às 11h33, estava a escutar a rádio pública quando a luz nos falhou. A aparelhagem de secretária emudeceu, foram uns segundos de silêncio, o tempo de tirar o rádio de pilhas da estante, rodar o botão e voltar à escuta, ainda sem saber que o apagão era geral e que o transistor seria o objeto mais procurado, uma raridade em vias de extinção nas prateleiras das lojas. Se arranjasse 500 rádios, tinha-os vendido, disse um comerciante à repórter da Antena 1, Inês Martins. Noutro ponto de reportagem, uma senhora contava que soube de tudo pelo rádio a pilhas. A amiga não, porque tinha um rádio de luz. Estava a falar com uma vizinha minha e ela diz-me assim: já soubeste o que? Eu digo: sim, estou ligada ao rádio. Tem um rádio. Porque ela tinha rádio de luz, mas como eu é pilhas e eu estava ali pequenina e tal, fui para a cama cedo com o rádio na mão, a ouvir, é a minha companhia, Habituada a que decretem o fim da rádio desde os anos 50, ela aqui está, sem surpresas, a ter o papel principal num dia de apagão. Acabámos de ouvir a jornalista Isabel Reis, provedora do ouvinte da RDP Antena 1, a recordar a importância de um rádio a pilhas no dia em que um apagão desligou Portugal. Eram 11h30 da manhã de 28 de abril de 2025 e o país foi apanhado de surpresa. Para além dos transistores, houve uma corrida a produtos que funcionam sem eletricidade, como os fogões a gás ou as lanternas. Um mês antes, a Comissão Europeia tinha aconselhado a população a montar um kit de emergência para 3 dias, o que fez com que circulassem várias teorias da conspiração. It's Adja Labib. Welcome to What's in My Bag Survival Edition. First up, my glasses. Super important if you want to see what is happening or not. Next, my document in a waterproof pouch, a must in a rainy Brussels. Now, let's talk about lighting. I have a flashlight. If you don't forget the matches and, of course, the light. Turn. Estamos a ouvir a voz da comissária Adja Labib num vídeo no qual ela explica o que o kit deve ter de mais importante. O apagão perturbou a circulação de comboios e de metropolitanos, o fornecimento de comunicações ou o funcionamento de aeroportos, hospitais, semáforos ou serviços de multibanco. Esgotou supermercados. Gente, um verdadeiro inferno. A palavra é essa. Lisboa, Portugal, no geral, ficou sem energia. Vários países da Europa sem luz. Viemos aqui na rua agora para poder comprar algumas coisas que lá em casa a gente está precisando em caráter de urgência. Está com luz de emergência, geladeiras desligadas. Olha a fila. Não tem nada. E a gente não sabe se vai ser essa questão de 72 horas. A eletricidade só seria reposta em muitas zonas cerca das 21 horas da noite. Suas repercussões foram internacionais. Mas agora a gente vai dar uma olhada, gente, na comemoração, quando a luz voltou. A gente recebeu imagens de uma brasileira, a Karen Gama, que mora em Lisboa, e ela fez essa filmagem com a turma comemorando a volta da luz. Vamos ouvir. Abemos luz. Que alegria, né? Bem comemorado. Imagina, pleno século XXI, ficar sem nada, né? Sem internet, muita gente ficou sem comunicação. Estava difícil falar com as pessoas hoje, tanto na Espanha quanto em Portugal. O apagão ibérico de 28 de abril foi provocado por uma sucessão de desligamentos súbitos de produção de energia renovável e a subsequente perda de sincronismo com a rede continental europeia, segundo um painel de peritos que investigou o incidente. Cerca de 60 milhões de pessoas estiveram temporariamente às escuras. Neste ambiente quase distópico, confrontamos-nos com a vulnerabilidade da nossa dependência de plataformas digitais e tecnológicas e com a falta de autonomia energética. Vamos falar com o André Barata, filósofo e professor catedrático da Universidade da Beira Interior. Apagão,
foi escolhido como a palavra do ano na habitual votação organizada pela Porto Editora, por ter sido o acontecimento histórico e o momento mais marcante de 2025. Segundo a editora, aquele dia conjugou a incerteza e a aflição com lição de vida e possibilidade de desconectar. André Barata, bem-vindo ao P24. Aprendemos alguma coisa nesse dia? Sim, acho que aprendemos que é possível estarmos num regime um pouco mais elementar de vida, digamos assim, não é? E reencontrar formas mais simples de estar, nem que seja durante um intervalo, e ressignificando a própria ideia de intervalo, não é? Um tempo em que não estamos naquela continuidade férrea de afazeres e de urgências e necessidades, e que, na verdade, o apagão demonstra-nos que é possível, de facto, estes espaços, e como estes espaços de tempo, digamos assim, e que são também lugares, permitem reencontrar experiências que muitas vezes deixamos afastarem-se demasiado das nossas vidas e que são importantes, não é? Quer dizer, eu penso que nesse sentido, é claro que foi um apagão curto, foi um apagão de 24 horas, não é? Mais ou menos, se tivesse sido mais longo, enfim, suscitariam outras questões, mas na verdade permitiu essa experiência de reencontrar modos de estar que são importantes, de facto, desde logo, enfim, uma série de tarefas que não são possíveis de ser feitas porque o apagão sucede e as pessoas decidem um pouco reencontrar a possibilidade do lazer coletivo, que é uma coisa que também perdemos muito, não é? Fazemos um lazer muito privado, digamos assim, muito solitário ou em família, num contexto muito privado, não é? E subitamente vimos ali numa condição em que podíamos ir para o jardim, ainda por cima estava um dia relativamente bom, e podíamos ir para os cafés e reencontrar uma convivialidade, não é? De lazer pública, com tempo, que reencontra a conversa, reencontra, digamos, um certo regime de ócio, e isso é importante, é efetivamente importante, é bastante estruturante, digamos assim, da qualidade de vida e, enfim, e em muitas outras dimensões. E, portanto, eu acho que aquelas horas, digamos, longas horas, em que, evidentemente, um pequeno susto inicial, mas em que soubemos lidar com ele. E esse é um outro aspecto que é interessante, que é não termos receio de fazer a contingência ser parte da nossa vida, digamos assim. Em vez de vivermos numa vida completamente regulada por um sistema que controlamos e, portanto, segundo uma ordem de necessidade, haver espaços que não controlamos por inteiro, não é? Haver momentos que não controlamos e isso não ser dramático. Ou seja, a melhor forma de conseguirmos conviver com aquilo que não conseguimos controlar é justamente isso ser parte normal da vida, digamos assim, não é? E, portanto, termos espaço para a contingência. E eu acho que naquele apagão, não sei, também foram circunstâncias, podia ter corrido mal, enfim, não quero ser demasiado otimista, mas acho que, de facto, houve uma boa reação da sociedade que, diante daquela contingência, soube rapidamente, enfim, encontrar resposta para as necessidades mais imediatas, mas também encontrar uma ocasião, digamos assim, para, apesar de tudo, fruir daquilo que ali estava disponível, não é? E nesse sentido eu acho que foi uma boa experiência e aprendeu-se alguma coisa. A nossa dependência digital ficou exposta nesse dia, mas ao mesmo tempo preferimos a companhia do digital à companhia de alguém, o convívio tornou-se analógico, a contemplação ainda é possível nos dias de hoje? Sim, o convívio analógico é realmente muito importante. Porquê? Porque, enfim, ele implica estarmos por inteiro. Num convívio analógico, digamos assim, para trocar em miúdos, não é? Se nos encontrarmos no jardim, o tal jardim onde decidimos ir passar umas horas porque não há mais nada que fazer durante o apagão, até que a noite venha, não estamos por inteiro. E isso significa que estamos com os nossos corpos e os nossos espíritos por inteiro. E essa compreensão por inteiro não acontece quando estamos, digamos, num convívio digital. O convívio digital é filtrado, é um avatar, é um perfil, é algo que é apenas, digamos assim, uma espécie de certidão de nós mesmos, um extrato data da nossa existência que é posta ali a contatar com outra pessoa e que geralmente é justamente muito controlada, muito limpa, digamos assim, de contingências, mostramos apenas aquilo que queremos mostrar e, de facto, este restauro, digamos assim, da convivialidade analógica, ou seja, por inteiro, de corpo presente, não só da parte de quem aparece, mas também do aquilo que fica diante de nós, é, de facto, um aspecto que me parece bastante importante
importante, porque reforça em muitos aspectos também a maneira como enfrentamos o mundo, não é? Em que não nos escondemos atrás de perfis, de avatares, não nos colocamos atrás de uma máscara ou confinados dentro de um quarto fechado, atrás de um ecrã, e estamos de facto expostos e dados, digamos assim. E esta coisa de estarmos dados, esta generosidade de nos darmos ao mundo é de facto importante, porque de facto é aí que também se constroem os vínculos, e os vínculos de confiança, e parecendo que não, estas pequenas coisinhas, digamos assim, depois em grande escala, de uma forma massificada, explicam também alguns fenómenos que vamos assistindo, não é? De facto, que tem que ver com isto, vivermos em bolhas, vivemos desconfiados, ser muito difícil estabelecer vínculos comuns, e tudo isto está ligado. Por outro lado, esta questão da contemplação me parece muito importante, porque, vou dizer assim de uma forma muito sintética, nós habitualmente tendemos a considerar que a contemplação é passiva e a ação é ativa. Até é redundante dizer isto, a ação é ativa, não é? Mas, na verdade, nós estamos a viver um paradoxo, de alguma maneira, que é a ação é cada vez mais passiva, porque numa ação acelerada, em que estamos sempre a ser convidados a seguir qualquer coisa, num regime muito acelerado, nós não temos muita autonomia, o sujeito perde autonomia, o sujeito simplesmente segue e reage de uma forma quase impulsiva, digamos assim, como se fosse uma membrana sensível e sem capacidade, portanto, de ser soberano do seu próprio tempo e do seu olhar. E na contemplação, curiosamente, a contemplação pode ser verdadeiramente um lugar de reativação, digamos assim, porque a contemplação, de facto, somos soberanos do nosso olhar e perdemos o olhar naquilo que estamos a ver e conseguimos, de alguma maneira, fazer sentido isso. Eu costumo dar um exemplo muito simples, que é este que vem do cinema. O tempo médio de plano no cinema tem vindo a diminuir, ou seja, os planos passam cada vez mais depressa, o que obriga que a nossa atenção esteja completamente entregue à sequência dos planos. Num filme, sei lá, tipo o de Manuel Oliveira, em que somos capazes de passar 8 minutos a olhar para uma roda, nós temos que ser soberanos do nosso olhar, temos que ser nós a conduzir o olhar por aquela roda e tentar encontrar pontos de interesse, e portanto somos nós que estamos a conduzir o nosso próprio olhar, não é? E, portanto, para mim parece muito importante revalorizar a ideia de contemplação pela sua capacidade de ser ação, ser ativa, não é? Ser uma forma de autonomia de um sujeito que está, de facto, no fundo, a errar no sentido de uma errância, não é? A errar, a vaguear, de alguma maneira a descobrir aquilo que está em volta dele e a estabelecer dessa maneira uma relação. Numa das suas crónicas, em maio, escreveu que o que se toma por tempo morto é verdadeiramente tempo vivo que nos preenche, como um tempo que faz raízes. O que é que nos faz ter medo do chamado tempo morto? Sim, o tempo morto, digamos assim, o tempo que não é... O tempo morto seria o tempo que não é introduzido numa lógica de eficiência, numa lógica de produção, numa lógica de obter algum resultado. Portanto, um tempo... De objetivos produtivos. Exatamente, de objetivos produtivos. Eu acho que sim, que há uma certa fobia na nossa época ao tempo morto. Como também há uma fobia ao ócio. Há uma fobia a ficarmos sozinhos connosco próprios. E isto começa logo com as crianças, não é? Temos que ocupar as crianças. Todo o tempo da criança é que tem que estar ocupado, não é? Ela sai da escola e tem uma atividade e outra atividade, e elas todas procuram preencher o tempo como se houvesse um horror ou vazio no tempo, não é? Ora, mas esse vazio no tempo é o lugar em que, de facto, uma pessoa tem que se enfrentar a si própria, tem que se suportar a si mesma. Isso pode implicar até alguma angústia, mas é uma angústia boa, é uma angústia formativa. Porque se uma pessoa não se puder suportar a si mesma, na realidade vai ter muita dificuldade em suportar os outros. E, portanto, eu diria que também há aqui um pequeno paradoxo, que é este. Os nossos tempos muito ansiosos são tempos com pouca angústia. Neste sentido da angústia, a angústia existencial, a angústia que faz alguém ter que suportar o tédio, por exemplo, ter que suportar o estar consigo própria e daí fazer qualquer coisa com isso, não é? E não ter logo um conjunto de coisas para fazer e que a ocupam. Há várias maneiras de pôr isto. Por exemplo, voltando às crianças, há uma distinção à qual sou muito sensível, que é a diferença entre jogo e brincar, não é? Jogar e brincar. Porque jogar geralmente joga-se de acordo com regras que já estão estabelecidas e depois é-se bom ou mau. Quando se brinca não se ganha. Exatamente. E o brincar inventa regras. O brincar tem que inventar o próprio jogo, não é? E faz e desfaz o jogo e não é muito relevante se ganha ou não ganha, se ganha, nem isso faz sentido. E, portanto, eu penso que em parte
parte. O problema, digamos assim, de suportar a alteridade, suportar o outro, o próprio outro que há em cada um de nós, né, passa precisamente por esta revalorização do tempo morto, não é? Que é também do ócio, como disse, não é? Eu uma vez escrevi um artigo que chamei o lazer ocioclasta, digamos assim. O nosso lazer quer tudo menos ser ócio, não é? E aí há um problema, e que tem que ver com isto, tem que ver com o tempo morto, um tempo desligado, um tempo em que se está, né? Que é lugar de estar, e não simplesmente medida, ou passagem, ou meio para chegar a qualquer resultado. Pronto, isto tem que ver com o formato produtivista da nossa existência, não é? Que se vai impondo muito para lá da produção, do trabalho, vai entrando também no lazer, vai entrando em todas as dimensões da nossa vida, de facto. O apagão confrontou-nos com o medo e a fragilidade do nosso modo de vida, com a desconexão forçada. Escreveu um livro chamado O Desligamento do Mundo e a Questão do Humano. Estamos de alguma forma desligados do mundo em que vivemos, embora pensemos o oposto. Sim, é mais um paradoxo que se pode pôr desta forma. Quão mais conectados estamos, mais desligados estamos, digamos assim, não é? Eu quando falo em desligamento do mundo, é precisamente este estado em que estamos de tal maneira conectados que perdemos, de facto, a ligação ao mundo, não é? Para religarmos ao mundo, o desconectar é importante. Aliás, o apagão é um bom exemplo disso. O apagão foi uma circunstância acidental em que nos vimos forçados a estar desconectados durante umas horas e imediatamente isto permitiu um religar, digamos assim, não é? Um religar ao lugar, ao espaço, ao tempo, e nesse sentido eu acho que há um paradoxo, não é? Enfim, há uma ilusão, se quisermos dizer de outra forma, que é de facto, quão mais conectados estamos, na verdade não estamos mais ligados, estamos mais desligados, não é? Sendo que por desligar eu entendo esta relação em que não há relação, em que estamos distanciados, estamos de alguma maneira numa posição abstraída do mundo, não é? Ao passo que o religar significaria justamente reencontrar meios de estar concretamente e por inteiro, não é? Com os outros e com os lugares. E portanto sim, eu acho que há esta espécie de paradoxo, não é? Ilusão que é preciso desmontar, na verdade, não é? O título das suas crónicas no Público, Palavras de Uso, é regra geral só uma palavra. O que escreveria se o título fosse apagão? E já agora, o que fez nesse dia? O que eu fiz nesse dia foi precisamente um pouco aquilo que eu disse. Enfim, eu saí do meu gabinete de faculdade e juntei-me a 2 ou 3 colegas e fomos até um jardim público onde tomámos uma cerveja. Elas iam ficando cada vez mais mornas, não é? Mas tomámos 1 ou 2 cervejas. Por acaso houve um momento curioso, que foi quando a luz pôs, não é? E começou a ficar escuro, eu preocupei-me em chegar rapidamente a casa. Não queria ficar no escuro e, portanto, tive um bocadinho essa preocupação. Mas foi uma tarde muito bem passada e, evidentemente, foi atento ao que poderia suceder a seguir e, portanto, procurámos rádios. Foi muito engraçado porque eu estava na Covilhã, não é? Que é onde a minha universidade, e no caminho fui encontrando à janela de algumas casas mais térreas, não é? Rádios ligados e ainda trocávamos umas palavras com os vizinhos pelo caminho. Pois, eu se fizesse uma crónica sobre o apagão, eu provavelmente teria falado desta necessidade de descontrairmos um pouco quando há uma falha do sistema, digamos assim, não é? Quando o sistema, de alguma maneira, falha, não tem que ser necessariamente um colapso, não é? Iria um pouco na linha de uma defesa da resiliência, do regresso ao mais elementar. De certo modo a gente podia até pegar de outra maneira, que é esta ideia do sobreviver tem 2 sentidos, acho eu, que é, há um lado que eu não quero estar sempre a sobreviver, porque isso é estar sempre a lutar e a escatanhar para conseguir de alguma maneira estar à tona, não é? Mas há um sobreviver que é muito instrutivo, que é voltar ao elementar, digamos assim, não é? Não significa que não tenhamos o resto, mas é importante termos esta experiência sempre de regresso a uma relação com o espaço, o tempo e o que está em volta mais elementar. Houve um aspecto também que me preocupou na altura e por acaso foi uma sensação forte, que foi, eu estava na Covilhã, mas os meus filhos estavam em Lisboa e de repente o meu telemóvel, não é, deixou de facto de conseguir comunicar com eles e aí eu tive uma certa preocupação com esse interim, digamos, em que não conseguia ter nenhum contacto com eles. E depois quando o contacto se restabeleceu foi uma bela alegria, não é? Mas deu que pensar, porque lembrar-me do tempo em que eu era miúdo também
e em que era capaz de passar uma semana de férias num acampamento e não falar com ninguém, porque a cabine telefónica era longíssima e conseguimos ir lá um dia, de vez em quando, fazer um telefonema para casa, dizer que estávamos todos bem, não é? E, portanto, também há esta dependência, digamos assim, da conexão, não é? E estarmos permanentemente a dar conta de nós mesmos aos outros, não é? Dar notícia de nós mesmos aos outros, é algo que se calhar deveríamos não ver como um progresso, mas como um retrocesso, não é? Porque põe em causa também a nossa autonomia e a confiança e no fundo é isso, também a confiança, não é? Que as coisas de alguma maneira estão bem e que há espaço para estarmos incontatáveis, digamos assim, durante uns bons dias, que não vai acontecer nada de mais e pronto. E portanto há aqui também desconstruir um pouco esta ideia da bondade de estarmos permanentemente contatáveis e disponíveis e acessíveis, não é? Isto não é necessariamente bom e é destruturante de confiança e destruturante de autonomia. Eu, se fizesse uma crónica sobre o apagão, provavelmente andaria por aqui. Depois, se calhar, brincaria com a palavra, veria de onde é que veio parar o apagar e por aí fora, mas pronto, é por aí. André Barata, muito obrigado por ter vindo ao P24. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.